campeão baiano, pernambucano, 3 cariocas, vê se eu estou errado, 3 mineiros, 5 paulistas, 1 Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, 1 Mundial de Clubes e pelas seleções, 1 Sul-Americano e 1 Mundial de Juniores e uma Copa América com a principal. Isso. Faltou o quê? Não. Não dá nem para saber, a verdade não dá nem para saber. Torneios, né? Imaginava chegar a esse ponto, a essa... Quando eu entrei na carreira, não. Porque eu entrei por acaso, né? Eu era professor de Educação Física numa faculdade de Campo Grande e o diretor da faculdade foi eleito presidente do Campo Grande. E eu tinha feito um trabalho de Olimpíadas, porque era Educação Física curricular, e não tinha como os alunos de Economia, Administração à noite, ter aula toda semana. Então, eu fazia jogos na quadra e premiava, dava medalha e organizei uma Olimpíada de quadra com vôlei, futebol e basquete. E aquilo foi um sucesso. E o professor Moacir Bastos, que era o diretor da faculdade, né? Ele falou, Melo, você vai trabalhar no Campo Grande. Eu falei, não, professor, estou me metendo no ciclismo, já estou com outro caminho. Aí eu falei, não, amanhã nós vamos lá que eu vou te apresentar os jogadores. E entrei meio assim, assustado, porque não havia muita gente da área acadêmica, né? Eu estava recém-formado, eu formei pela Federal em 74 e foi em 75 isso. E não havia muita gente. A maior parte dos preparadores eram militares. E o do Campo Grande era um carcereiro. Nossa. Olha isso, rapaz. Eu entrei no meio de uma confusão. E eu falei, como é que eu vou fazer para eu me impor? E entrei. Te prendeu? Não? Eu falei assim, os caras vão me bater aqui qualquer hora. Mas eles me aceitaram bem. O problema é que quando eu fui dar o primeiro treino, aquecimento, eu já comecei fazendo coisas que se faz hoje. Tipo aquecimento solto, cada um para um lado, se movimentando, exercícios menos coordenados, mais soltinhos. E um jogador, Alves, vocês vão lembrar que jogou no Fluminense, Flamengo, Campo Grande, falou, professor, está tudo errado. Sim. Aquecimento tem que botar em forma e 1, 2, 3, era uma calistenia em volta do campo comandada. Eu falei, caramba, eu acho que também está certo, mas eu estou trazendo para vocês aqui uma coisa mais moderna. Vocês vão ficar muito mais soltos para iniciar um treinamento. E depois isso que eu fiz naquela época me seguiu a vida toda e hoje todo mundo faz também do mesmo jeito. Você, no caso, começou como dirigente organizando competição. E no Campo Grande era técnico, é isso? Preparador físico. Ah, você foi como preparador. Não tive estágio, já fui direto para o Campo Grande treinar. Aí tem umas coisas que acontecem na vida da gente, é que tem um pouquinho de sorte nisso aí. Eu lembro que eu tinha 2 anos de Campo Grande e a diretoria ficava nos assistindo, porque era um vidro, né, grande, assim, o estádio não era arquibancada baixa. E o Zé Dias, supervisor da seleção brasileira, foi convocar 2 jogadores, Edeval, se eu não me engano esse nome, e Tião Marçal. E eu estava no campo dando treino. Para a base? Para a seleção sub-20. Sub-20. Júnior, né? Juniores. Na época era juniores, isso mesmo. Acho que era de novos até. Aí ele da janela, ele perguntou para o presidente, que era o preparador que estava dando treino ali naquela hora. Eu estava fazendo um circuito, que também já era uma composição moderna. Não se fazia muito. Aí ele falou assim, isso aqui é prata da casa, é o nosso Melo, um garoto. Aí ele falou assim, mas olha, ele está dando um treino que nem no Flamengo e esses clubes eu vejo dar. E aí começou. O Zé Dias encontra com um grande amigo meu. Eu tinha um projeto chamado Vida Longa, que é prevenção de doenças cardiovasculares lá em Campo Grande. O Zé Dias encontra com o meu sócio para tomar um cafezinho naquele mesmo dia. E falou, pô, vi um preparador no Campo Grande. Aí eu, meu sócio. Aí eu falei assim, eu vou levar esse rapaz para trabalhar de auxiliar do Clemente na seleção de júnior, que vai para o Mundial na Tunísia. Aí começou, eu fiquei 7 anos na seleção. Muito bom, hein? E foi depois para a América, não foi isso? E no período que eu estava no Campo Grande, eu fiquei de 75 a 81. Na virada de 81 para 82, o Eduzinho parou de jogar e falou, preciso de você comigo no América. Eu vou para o Júnior,
mas com promessa de assumir o profissional. Eu vou precisar de você, que eu quero que você trabalhe. Porque, você lembra, eu em 77 comecei a botar muita bola no treino, aí fiquei com a fama, preparador da bola, que trabalha com bola. E o Campo Grande ganhou a 2ª divisão e ganhou a Série B do Brasileiro. E aí eu vou para o América para ajudar o Edu. Foi aí que começa com o Edu também. Então, fiquei 6 no Campo Grande e, paralelamente, seleção de júnior foi até 83, culminou com o título mundial, eu saí. Então vamos falar primeiro da seleção, antes de entrar no futebol profissional. Como é que foi aquele trabalho com seleção de juniores? Foi campeão sul-americano? Ela foi um trabalho crescente. Vamos falar da que foi campeã. Porque a de 81 não consegui ser campeão, porque a gente ia ser campeão sul-americano, o treinador, que era Antoninho. A gente ia ser campeão sul-americano, mas nós, no último jogo, em Quito, o chefe da delegação, que era o Coronel Castelo Branco, ele falou, não, Melo, é melhor subir no dia, porque a 3.000 metros, aquele negócio. E eu não conhecia mesmo a altitude, não sabia. O estudo do professor Lamartine era o que dominava na época. Eu não, tem que subir no dia. Aí chegamos lá, não jogamos bem, empatamos, ficamos em 2º lugar. Aí foi para o Mundial mudou para Tele Santana e Vavá e Moraci. Aí nós saímos. Aí começa o projeto de 83. Jair Pereira. Ela começa com 17 anos, não era Jair, era Antoninho. Aí nós vamos primeiro disputar Cannes, depois Granática Memorial e mais um outro torneio. E nesses 3 torneios, os jogadores foram sendo convocados. Foi o Giovani, aí, o Zé Teodoro, que depois saiu, Hugo, Dunga já foi mais na frente. Boni. Aí, exatamente. Foi devagarinho montando. Quando chegou no último torneio, o torneio foi no Paraguai, aí o Jair assumiu. Aí já estava todo mundo, menos o Bebeto. Já estava o grupo formado. Aí nós íamos para o Sul-Americano na Bolívia. O Sul-Americano na Bolívia tinha um detalhe importante, La Paz. É isso que eu ia perguntar. Aí, com a experiência adquirida, eu pedi para não chegar no dia. E o Zé Dias me ouvia bastante, me levou na presença do presidente Júlio de Coutinho e eu apresentei o projeto. Falei, presidente, um atleta de futebol, 10 dias, ele se adapta. Aí ele falou assim, eu vou dar os 10 dias para vocês. Aí o Jair já aceitou também. Aí nós fomos para Sucre, ficamos 10 dias em Sucre, 3.000 metros, porque a nossa primeira fase era em Santa Cruz de la Serra, nível do mar. Eram 3 jogos. Se eu não me engano, Colômbia, Peru, mais um outro time, eu não sei. Ganhamos os 3 e subimos 4 dias antes do primeiro jogo, né? Seriam mais 3 em La Paz. Aí eu já tinha feito uma pré-adaptação, com mais 4 dias, aqueles dias que jogamos. Funcionou. Aí fizemos o primeiro jogo contra a Bolívia, perdendo de 1-0, viramos para 3-1. Segundo contra o Uruguai, perdendo de 1-0, 1-1. E o terceiro, perdendo de 2-1, viramos para 3-2 contra a Argentina, campeão sul-americano. Foi esse o jogo da briga? Da briga, brigou todo mundo. E aí? Porque o Jair levou um tapa na orelha. Teve isso? Do Pachamé. Aí ele brigou todo mundo, o cara veio por trás e deu um tapa no Jair. Aí o Jair veio vestiário, acalmou. Campeão, a FIFA Conmebol, não, acho que não era Conmebol, era Sul-Americana. Considerou o Brasil campeão, porque já era quase 40 minutos e tudo mais. Porque o jogo não acabou, né? Não, faltavam 5 minutos e 6. Aí a gente está ali, Jair com isso tudo vermelho, o rosto, né? Aí nós chegamos e falamos, o que houve, Jair? O que houve? Aí Jair falou assim, altitude! Mas a altitude te deixou com a orelha roxa. E aí foi muito Vem cá, vamos aproveitar esse recorte de altitude, já que a gente está falando disso. Faz muita diferença mesmo? Total. A altitude se caracteriza pela rarefação do ar e pela pressão mais baixa. Não tem diferença de quantidade de oxigênio, como as pessoas... Não é nada disso. Não. É tudo igual, só que a pressão atmosférica é outra, e você sente. Quanto mais alto, você sente muito mais. E praticando esporte é muito pior. Então, eu aprendi uma coisa. Porque se você seguir os estudos, as pesquisas, que elas estão muito dirigidas para resistência, para trabalho de longa duração. Mas para futebol, que é um sistema energético, anaeróbio, você trabalha na fadiga, no cansaço, tem uma relação muito grande isso.
Então, se chegar na altitude no dia, eu vi vários jogadores se tirem até no aquecimento. Sim. Então, nunca chega no dia. E também você não consegue adaptar em 3 dias. Então, quando eu chego 3, 4 dias, eu não adapto, eu identifico o problema. Aí o jogador começa a ver que a hiperventilação não mata, que a tonteira é momentânea, que aquela oximetria que chega lá com 87, 88, no segundo dia pula para 93, 94, até 95, 96. Então, está provado que vai melhorando dia a dia. Aqui, também tem um outro mito que o terceiro dia começa a produzir glóbulos vermelhos, o jogador sente. Mentira. Nada disso é verdade, porque eu já fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias e já fiquei 15 dias. Então, eu conheço todo o processo de adaptação climática. Um time de futebol bem treinado, com as características do treinamento que eu gosto de fazer, eu trabalho muito em cima da fadiga. Esse tipo de trabalho ajuda quando você vai para a altitude. E eu aproveito sempre para ir antes, para fazer... aliás, prefere antes. Eu até sou eu que dou o treino, eu com o Vanderlei, eu com o Antoninho, eu com o Jair. Aqueles treinos mais próximos que precisamos quase que testar esses movimentos, essas reações, sou eu que faço. Então, eu trabalho muito em cima de ATP-CP. ATP-CP é quando você trabalha tiros de 5, 10 segundos e dá um período curto de recuperação. Então, você não vai chegar a um trabalho de fadiga alática, mas vai chegar num trabalho alático que provoca a reação do jogador em relação à altitude. Então, ele similar, né? É similar. Ele vai respirar rapidamente, ofegante, vai sentir a perna pesada, vai ter uma tonteira. Você recupera sempre sem uso de qualquer elemento artificial. Porque também tem um erro muito grande, é erro mesmo, usar oxigênio no vestiário. É um crime. Por quê? Porque o jogador não é doente. Ele vai para o vestiário, ele recupera sem aparelho, sem nada. Quando você dá oxigênio, tem o efeito rebote. Respirou com o cilindro de oxigênio no vestiário, no segundo tempo vai pedir substituição. É mesmo? Lembra do Flamengo em 2009? Lembro. Apagou o time inteiro em Potosí? Não era eu. Eu acompanhei aquele oxigênio no vestiário. Potosí, só Deus ajudando, 4.100 metros. Não tem como você... Se você entra no campo andando, você já vê tudo rodar.